pessoal, nesse vídeo vamos estudar o artigo 218-C do Código Penal, que trata da prática delitiva de divulgação de cenas de sexo, estupro, estupro de vulnerável e pornografia. Já deixe o seu like, inscreva no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades do mundo jurídico e dos concursos. Vamos lá? O artigo 218-C, ele traz uma novidade na legislação penal, porque ele foi inserido através da Lei 13.718 de 2018, que traz uma novidade no âmbito dos crimes contra a dignidade sexual. Essa prática de divulgação de cena de sexo, de estupro de vulnerável e de pornografia, isso vem a mostrar uma maior preocupação do legislador com o direito à intimidade, principalmente quando se trata de cenas de sexo, pornografia e nudez, como também traz uma forma de combater a disseminação, a divulgação de práticas de violência em relação aos crimes sexuais, como é o caso da punição de quem divulga prática de estupro ou estupro de vulnerável. Vamos analisar na tela como que vem descrito no tipo penal as condutas relacionadas ao artigo 218-C. Então nós temos o artigo 218-C, que traz vários núcleos verbais. Portanto, a gente tem um tipo penal que ele é misto, alternativo, com a prática de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio. Então traz uma maior abrangência, inclusive por meio de comunicação de massa, como por exemplo, através do compartilhamento de WhatsApp, de mensagens, por aparelho radiodifusor, por sistema televisivo, como também por sistemas de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia, um incitamento, ou induza a sua prática. Ou, e aqui nesse ou, nós temos a segunda parte do artigo, sem o consentimento da vítima, e aqui é uma elementar para que haja a configuração da prática delitiva prevista nessa segunda parte do tipo, cenas de sexo, nudez ou pornografia. Então, mais uma vez, é uma novidade que surgiu com a Lei 13.718 de 2018, colocando esse crime, acrescentando nos crimes contra a dignidade sexual. E aí nós temos uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, percebam, nós temos um tipo penal que ele é composto de vários núcleos verbais e ele vai ser dividido em duas partes. Numa primeira parte, nós temos a punição, em relação à prática delitiva de quem disponibiliza, divulga, põe à venda ou vende cenas que envolvem estupro e estupro de vulnerável. Então, nessa parte, nós temos a preocupação do legislador em trazer
aí uma forma para o combate da divulgação de cenas de violência sexual. E aqui é importante a gente pontuar que não importa que de fato seja uma cena real de estupro, pode ser inclusive uma simulação, por isso que traz aí também em relação a essa primeira parte, também a prática delitiva de trazer a apologia ou que induz a prática de estupro ou estupro de vulnerável. E nós temos a segunda parte que traz também como elementar, sem o consentimento da vítima, quem divulga cenas de nudez, cenas de sexo, cenas de pornografia sem a autorização da vítima. Então nós temos aí uma preocupação com a dignidade sexual voltada para a intimidade daquele que pratica o ato de nudez, o ato pornográfico ou a prática do sexo. Nós temos uma pena que é de reclusão, então nós podemos observar que há uma maior rigorosidade na pena de 1 a 5 anos. Se é de 1 a 5 anos, a gente percebe que é possível a suspensão condicional do processo, porque a pena mínima combinada em abstrato, ela é igual a 1 ano, então, portanto, é possível a suspensão condicional do processo, mas não é possível a transação penal. Por quê? Porque nós não estamos falando de um crime de menor potencial ofensivo, nós estamos falando de um crime em que a gente tem de 1 a 5 anos, então, portanto, é inviável a transação penal, porque a pena máxima combinada em abstrato é superior a 2 anos. E aqui cabe também mais um reforço, por quê? Vai haver a punição desse crime, aí com a reclusão de 1 a 5 anos, se a prática delitiva não constitui crime mais grave. E aí é muito importante, principalmente para o seu concurso, porque nós estamos falando que as condutas delitivas descritas no tipo penal do artigo 218-C, na verdade, trata-se de um crime que é um crime subsidiário, também conhecido na doutrina como soldado de reserva. Ele só vai ser aplicado se a prática ocorrida, no caso em concreto, não constituir de um crime mais grave. E aqui é importante porque quando a gente fala da divulgação de cenas de estupro de vulnerável, aqui nós não podemos esquecer que se trata da figura do vulnerável como sendo aquele que não pode oferecer resistência, ou seja, aquele que por enfermidade ou por doença mental ou por qualquer outra situação, ele não consegue oferecer resistência, ainda que de forma temporária, é vítima aí do estupro, não enquadrando o menor de 14 anos nesse conceito de estupro de vulnerável. Bom, isso porque a gente tem a interpretação quando a gente analisa o preceito secundário do crime, que traz pra gente a pena de reclusão de 1 a 5 anos, se não constitui um crime mais grave. Porque se houver a divulgação de cenas de estupro de vulnerável que seja menor de 14 anos, nós não estamos falando da aplicação do artigo 218-C do Código Penal, mas sim de artigos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o que a gente vai analisar na tela agora. Então perceba, nós temos o artigo 241 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Nós temos uma pena de reclusão, mas perceba, vai ser mais severo. Nós temos de 4 a 8 anos e, além disso, nós temos a acumulação da pena de multa. Mais uma vez, nós temos também
outro artigo no ECA que trata também dessa exposição, dessa divulgação de cenas de sexo com menores de 14 anos. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, e aqui é bem parecido com o artigo 218C do Código Penal, inclusive por meio de sistemas de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. E aí nós temos uma pena de reclusão também maior do que a prevista no artigo 218C, de 3 a 6 anos, e também acumulada com a pena de multa. Então, perceba essa dica para o seu concurso. Quando se tratar do estupro de vulnerável, onde há essa divulgação dessa prática, nós estamos falando daquele que não consegue oferecer resistência por enfermidade, por doença mental ou por qualquer outra situação, ainda que de forma temporária, como por exemplo, alguém que vai fazer uma cirurgia e se encontra, por exemplo, dopada e vem aí a ser abusada sexualmente por um dos profissionais de saúde do local onde essa vítima se encontra. Agora, se tratar de menor de 14 anos, nós não vamos aplicar o artigo 218C, nós vamos aplicar o que está previsto no ECA, no artigo 241 e no artigo 241A. Por quê? Porque nós estamos falando de uma legislação que é específica e que é especial. E nós não podemos esquecer que existe o princípio da especialidade, quando nós temos aí um conflito aparente de normas. Então, quando se tratar de relação a estupro, em que há a presença da vítima, uma criança ou um adolescente, nós estamos falando de uma prática delitiva que vai estar prevista lá no estatuto próprio em relação à proteção da criança e do adolescente. Agora, quando a gente fala da divulgação de cenas de estupro de vulnerável, no caso do que está previsto no artigo 218C, nós estamos falando daqueles que não conseguem oferecer resistência. Vamos analisar na tela. O que não pode oferecer resistência, mas é maior de 14 anos, é o que está previsto no artigo 217A, no seu parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput, que é o que trata, o artigo 217 em relação ao estupro de menor de 14 anos, como alguém que, veja, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, e ainda que seja temporária, não importa, não pode oferecer resistência. Quando há divulgação de estupro de vulnerável prevista no artigo 217A, parágrafo 1º, nós temos aqui o caso de aplicação do artigo 218C do Código Penal. Então, quando a gente fala em relação ao estupro de vulnerável menor de 14 anos, a gente pode colocar aqui aquele que é menor de 14 anos. Nesse caso, nós temos os maiores. E no caso de menor de 14 anos, nós temos o artigo 217A caput. Nesse caso do Código Penal, nós vamos aplicar
o artigo 241 ou 241-A, nós vamos aplicar a legislação especial, que é o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Também em relação ao crime previsto no artigo 218-C, nós temos o parágrafo 1º que traz as majorantes, as causas de aumento. Nós vamos ter uma causa de aumento de 1/3 a 2/3 se essa divulgação das cenas de nudez, de sexo, de estupro ou estupro de vulnerável, ela ocorre em algumas circunstâncias. Por exemplo, quando a vítima tem relação íntima de afeto com o agente ativo da prática do crime ou quando esse agente ativo ele vem a praticar a prática delitiva, por exemplo, como forma de vingança ou para humilhar a vítima. Vamos analisar na tela. A pena ela vai ser aumentada, então nós temos um aumento de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente, sujeito ativo, que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Por que houve a necessidade de colocar essa causa de aumento? Porque era muito comum pessoas, por exemplo, que mantinham uma relação íntima de afeto e há casais, por exemplo, que filmam a prática sexual. E após o término, por exemplo, do namoro, do noivado, do casamento, aquele que saiu machucado da relação para poder ofender o outro, vem a divulgar essas cenas de sexo. Então, para evitar essa prática delitiva, que de fato é muito comum em nosso país, é que houve a necessidade de se punir de uma forma mais severa com esse aumento de 1/3 a 2/3, quando aquele que divulga mantém ou mantinha relações íntimas de afeto com a vítima ou quando o faz como forma de vingança ou humilhação. Bom, também é importante a gente frisar que há o parágrafo 2º, que traz pra gente uma excludente legal de ilicitude. Quando é que essa divulgação dessa cena de sexo, de nudez ou de estupro ou estupro de vulnerável não vai ser enquadrada no artigo 218-C e não vai configurar aí uma prática delitiva? Nós temos essa previsão de forma expressa no próprio Código Penal, no artigo 218-C, no seu parágrafo 2º. Vamos analisar na tela. No artigo 218-C, parágrafo 2º, nós temos: não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recursos que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada, salvo sua prévia autorização. E é necessário que seja maior de 18 anos. Então, essa excludente de ilicitude, nós temos que, no primeiro momento, nós vamos ter a tipicidade, porque a conduta praticada vai se amoldar no tipo penal, previsto no artigo 218-C, porém, nós não vamos ter uma conduta antijurídica ilícita, porque há essa previsão do artigo 218-C, no seu parágrafo 2º, que traz uma excludente expressa legal de ilicitude. Quando essa divulgação ela ocorre para fins jornalísticos, acadêmicos, científicos, desde que haja uma preocupação em tomar cuidado para não identificar quem seja a pessoa, a vítima, por exemplo, daquela prática de estupro que está sendo divulgada, como também a cena de nudez ou de pornografia, ressalvado sempre a autorização
autorização da vítima para a divulgação dessas cenas e é necessário que ela seja maior de 18 anos. Isso porque muitas vezes, principalmente quando se estuda a prática forense, quando vai fazer análise de caso, é necessário trazer para o conhecimento, por exemplo, no mundo acadêmico, da prática, por exemplo, de um estupro. E aí pode ser que um professor ele venha na sua aula trazer uma cena como forma de ilustrar de forma didática o tratamento jurídico em relação àquela prática delitiva, mas para tanto ele tem que tomar cuidado para que não haja um reconhecimento da vítima daquela prática, como também é necessário que ela seja maior de 18 anos e inclusive que ela tenha autorizado que houvesse aí essa divulgação. Bom, isso é importante porque o artigo 218C ele só vai ocorrer quando o agente agir com dolo, ou seja, consciência e vontade de divulgar sem autorização, por exemplo, cenas de nudez e pornografia, quando não há essa autorização da vítima. É importante a gente frisar que nós estamos diante de um caso polêmico que foi noticiado na mídia envolvendo o famoso jogador de futebol e para se defender de um suposto prática delitiva de estupro, ele divulgou nas suas redes sociais conversas e cenas de nudez com a sua interlocutora, que é uma possível vítima de estupro. E diante disso, ele o fez com o intuito aí de se defender em relação às acusações dessa prática de crime de violência sexual, que é a prática de estupro. Bom, há aqueles que entendem que não houve nesse caso a prática do crime previsto no artigo 218C, uma vez que o jogador tomou o cuidado em não trazer o nome da sua interlocutora, de desfocar a imagem para impedir o reconhecimento da pessoa com a qual ele estava conversando, e que eles estavam trocando aí imagens sexuais, e que ele o fez no intuito de uma defesa. Há outros que entendem que não, que ali pode ser configurado a prática delitiva prevista no artigo 218C, uma vez que é possível para alguns que essa pessoa ela venha a ser identificada. E quando ele o faz, quando ele divulga nas suas redes sociais, ele está aí assumindo um risco da produção do resultado. Independente de qual é a posição que vai prevalecer, porque isso está para a investigação tanto em relação ao crime de estupro, o possível crime de estupro, quanto a possível prática delitiva prevista no artigo 218C, isso está nas mãos da polícia. E logo vai chegar no judiciário e nós vamos ter novidades em relação a esses casos. Mas a gente aproveita essa notícia da mídia para trazer um estudo mais detalhado dessa figura delitiva que tornou-se evidente, que é o artigo 218C do Código Penal, que foi uma inserção em 2018 pela Lei 13.718 de 2018. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse assunto certamente será tema de alguma questão de concurso, então vale a pena estudar um pouco mais sobre ele. Se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar a trazer novidades e tirar suas dúvidas. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Beijo grande!